Meu nome é Luciana Lourenço, estudante de Engenharia Civil do Centro Universitário do Sul de Minas, UNES. Estou aqui para apresentar o nosso trabalho do PIC, do segundo período de 2016. Nosso grupo é composto pela Deisiane de Fátima Ferres Ribeiro, Joari Batista dos Santos, Luciana da Conceição Lourenço, Maico Leonel Querino. O nosso trabalho falará sobre a implantação da faixa adicional no KM 520 a 525 da rodovia Fernão Dias, lugar mais conhecido como Serra de Igarapé. Esta obra foi executada pela empreiteira Delft Serviços de Engenharia. Em diversos trechos da rodovia Fernão Dias, a concessionária concluiu, entre 2010 e fevereiro deste ano, cerca de 62 quilômetros de obra desta natureza. As faixas adicionais são realizadas em pontos estratégicos das rodovias, visando a melhoria de desempenho dos veículos e o aumento da segurança nas viagens em trechos sinuosos, ondulados e montanhosos. De acordo com um levantamento feito pela Autopista Fernão Dias, concessionária do Grupo Artéres, o índice de acidente reduziu 13,65% em todos os pontos onde foram instaladas faixas adicionais na rodovia. Com a implantação dessas melhorias, as manobras de ultrapassagem são facilitadas, o que resulta na maior fluidez do tráfego, com a redução de veículos que viajam em pelotões. Também reduz o tempo de viagem dos usuários, que ficam menos expostos a congestionamento, além de reduzir os índices de acidente, fator de grande importância para o Grupo Artéres. Nesta obra, podemos observar grandes projetos da engenharia civil, como drenagem, geométrico, geotécnico, topografia, pavimentação, terraplenagem e sinalização. Iremos falar sobre as fases... Eu sou Deisiane Ferres e vou falar sobre o que a física tem a ver com a construção de rodovias. Temos a quantidade de movimento, que as características é o módulo, a direção, o sentido e a unidade. Também temos a teorema de impulso, considerando a segunda lei de Newton. Temos também que os projetos de estradas usam a diretriz em geral. É a reta que liga os pontos aos extremos da estrada, representando a solução da menor distância para realizar a ligação entre os pontos extremos. Temos a diretriz parcial e, para exemplificar o oposto anteriormente, consideramos a ligação entre dois pontos A e B. Vou falar com vocês agora sobre desenho técnico, ou seja, a importância do desenho técnico para a engenharia civil. Durante o nosso processo de pesquisa para o trabalho do PIC, nós pudemos verificar na prática a importância do desenho técnico presente em todas as etapas da obra. Os projetos eram elaborados através de figuras, desenhos que representavam com exatidão, como seria executada cada etapa da obra. É importante salientar que, para que se faça uma interpretação ou que se faça o desenho técnico, é necessário que se faça um estudo aprofundado. Ou seja, assim como nós fazemos estudos aprofundados para interpretação de textos ou cálculo de raciocínio lógicos, entre outras coisas, também é necessário também que se faça a interpretação de um desenho, tanto das figuras geométricas, que continham em todo o processo. No caso em questão, os engenheiros foi preciso fazer estudo de cálculos, estudos econômicos, análise de riscos, entre várias outras coisas. O desenho técnico tem a finalidade de representar os objetos o mais próximo possível da realidade, em forma de dimensões, entre outras formas ou várias formas possíveis, e para isso é necessário que o engenheiro faça essa interpretação. Na verdade, não é nem necessário o engenheiro fazer um projeto ou fazer um desenho, mas é de fundamental importância que ele saiba interpretar, pois o futuro dele dependerá disso. Na nossa obra, os projetos estavam presentes em todas as etapas, desde a parte de limpeza, desde a parte de terraplanagem, drenagem, corte de aterro, sinalização, pavimentação, em todas as etapas. Criatividade e inovação. O que essa matéria tem a ver com a vida do engenheiro civil? Muito se engana quem pensa que o engenheiro civil é
exclusivamente questões lógicas, objetivas, baseadas em tabelas, gráficos, cálculos. Mas para resolver tudo isso, o engenheiro também precisa desenvolver de sua criatividade para chegar a uma solução eficiente. Como a inovação é uma consequência direta do processo criativo, que surge depois das ideias serem pensadas e repensadas inúmeras vezes, inovar significa romper barreiras e buscar como uma meta uma nova maneira de agir, um novo jeito de produzir. E isso está diretamente ligado ao desenvolvimento de uma obra civil. A cada obra, o engenheiro tem que ser mais criativo e inovador. Esta é a importância de se estudar criatividade e inovação na engenharia civil. Metodologia científica. A metodologia científica está presente desde a escolha do tema do projeto, desenvolvimento da pesquisa, colhimento de dados até a formatação. Os métodos utilizados para finalmente ser entregue um trabalho acadêmico dentro das normas da BNT são seguidos da metodologia científica. Na nossa fonte de pesquisa, foi utilizado projetos fornecidos pela empreiteira Delft e pela concessionária Autopista Fernão Dias. Tivemos acesso a todos esses projetos. Meu nome é Maico, sou estudante de Engenharia Civil no segundo período do UNES, no Polo de Varginha. O cálculo diferencial integral no nosso trabalho, sobre a faixa adicional da BR-381, do Grupo Artérias. Em primeiro lugar, é muito importante ressaltar que sem cálculo, sem os cálculos matemáticos que auxiliam a gente no dia a dia, a gente não consegue fazer nada na área da construção pesada ou em qualquer outra área que seja voltada para a engenharia. Mas nesse caso específico, o cálculo nos mostra ali a todo momento, baseado na planilha de quantitativo, baseado no que foi executado, baseado no projeto, que tudo é movido a cálculo. Tudo existe cálculo. Você tem um cálculo para fazer um projeto, você tem um cálculo para executar uma obra, se faz cálculo para terminar uma obra, se faz cálculo para corrigir algum item que está fora do padrão, que não encaixa, alguma mudança no meio do caminho. Enfim, cálculo é utilizado para tudo. Sou Deisiane Ferres e vou continuar a apresentação sobre o projeto interdisciplinar de curso. Vou falar de duas etapas. A primeira é a limpeza de terreno. Para a preparação do terreno, foi necessário fazer a retirada de toda a vegetação que estavam na faixa de domínio. Além disso, foi preciso demolir rochas e fazer corte de taludes, onde foi utilizado equipamentos adequados. Após essa limpeza, os entulhos foram levados para um local denominado Bota Fora, transportado por caminhões basculantes. Logo em seguida, temos o serviço de aterro, escarificação e homogeneização. Após a limpeza da área, iniciou-se a segunda etapa da terraplanagem, com o serviço de aterro. Nesse trecho, o solo não atingiu as condições mínimas de compactação, que eram no mínimo 95%. Portanto, foi preciso fazer a troca do material mole por cascalho. Após essa substituição, foi realizada a escarificação e a homogeneização para elevar o solo. Nessa etapa aqui, eu vou falar com vocês sobre duas etapas da terraplanagem, que é a compactação e a aplicação do BGTC. Referente à compactação, né, do solo, nós sabemos que é de fundamental importância para a terraplanagem, pois esse serviço tem o objetivo de aproximar os grãos e, consequentemente reduzir o volume dos espaços vazios, né, dos grãos. O material compactado deve atingir a densidade suficiente para atingir a estabilidade e assim fortalecer o serviço de terraplanagem. Normalmente esse serviço são realizados com rolos compactadores, né? Nós presenciamos lá durante o nosso estudo, durante a pesquisa, que para essa etapa aqui foram utilizados 2 rolos compactadores, né? Cada um pesando 25 toneladas, né? Eles faziam alternância de rolo compactador, rolo de pneu e rolo chapa. Então, assim, havia uma alternância, né, com o objetivo de atingir o grau máximo de compactação. E como é que eles identificaram ou souberam fazer análise identificar se o solo, a base, estava atingindo a compactação?
Logo após essas alternâncias do rolo compactador, eles utilizaram o caminhão de Belcan, mais conhecido na obra pelos engenheiros como caminhão viga, que é um medidor de compactação. A sua função é medir a deflexão da camada do pavimento quando é exercida uma força mecânica em um determinado ponto. Logo após essa etapa, né, o caminhão viga identificou e fez a medição e identificou que atingiu o grau máximo de compactação. Vem agora a próxima etapa, que é a aplicação do BGTC. Durante nosso trabalho lá em campo, nós vimos lá que no canteiro de obra havia uma usina de solos, né? Vocês vão ver aí na foto aí que vai ter uma usina de solos, né? E o que é o BGTC? O BGTC é a brita graduada tratada com cimento, né? É um material bastante conhecido aí no ramo da engenharia civil, do ramo da rodovia. O BGTC é a mistura de brita 1, pó de pedra e brita 0 misturado com cimento. Essa mistura é realizada nas usinas de solos aí, instaladas, né, como eu acabei de falar agora, né? Eles fazem a mistura e aí os caminhões basculantes transportam, né, e basculam na subbase, local onde os rolos haviam compactados, né? Após o caminhão bascular o material na subbase, entra aí o serviço da Patrol, que entra espalhando material, né? E logo após, né, começa novamente a alternância com rolos compactadores, né, para começar a compactar também o BGTC, né? Nessa obra aí, o BGTC foi aplicado aí a 20 centímetros, né, de espessura, né? Então assim, foi uma camada, né, bastante grossa, né? Porque como é na rodovia Fernão Dias, então assim, como, né, é um tráfego grande de caminhões, né, pesados, então foi necessário, né, o projeto pediu que fosse de 20 centímetros. Né? Então aí, pessoal, é uma etapa bastante importante, né? Porque antes dessa, até então, né, foi necessário passar por todas as etapas aí. A imprimação e a pavimentação, no caso nosso aqui, com massa asfáltica, que a gente falou no nosso trabalho. A imprimação, gente, é muito simples. Imprimação nada mais é do que uma aplicação de uma película bem fina de material bituminoso sobre a superfície granular. A superfície granular que a gente fala é sobre a base, né, que é a penúltima camada aí, ou praticamente vou considerar a última camada antes da pavimentação com o CBUQ, né, a massa asfáltica, o asfalto que a gente está mais acostumado aí, que o pessoal está acostumado a falar. Essa imprimação, ela tem duas funções determinantes. Uma é impermeabilizar a parte inferior, né, no caso a base e até outras camadas abaixo, porque ela evita a penetração de água e evita também que a base ela se desestabilize, né, começando a desagregar e a gente ter que acabar fazendo todo um retrabalho novamente. Na imprimação a gente usa um caminhão espargidor que a gente fala, né, ele às vezes vai com caneta ou com barra e distribui esse material numa certa temperatura uniformemente por cima da base, né? Como se fosse uma pintura, imagina como se fosse uma pintura na base, né? Uma pintura que serve tanto para impermeabilizar, tanto quanto dar aderência na parte superior, que no caso seria a massa asfáltica, né? Depois que vem disso. Depois dessa fase, a gente pode fazer de duas maneiras. Ou a gente fazer a imprimação e logo em seguida vir com a massa asfáltica, ou para dar mais aderência, ainda ficar melhor o serviço, a gente vem com a aplicação de RR1C, que a gente chama pintura de ligação, né? E isso vai dar mais aderência ainda para execução do asfalto, para a gente poder aplicar a massa asfáltica. Então a gente vem com a imprimação, depois do seu tempo de cura, a gente vem com a pintura de ligação e a partir daí a gente vem com a massa asfáltica. Falando um pouquinho agora da massa asfáltica, gente, massa asfáltica nada mais é do que agregados,
uma mistura de agregados, entre pó de pedra, brita, né? Cada um tem o seu traço dentro do que o laboratório determina, lógico, dentro do que está no contrato, né? A gente tem que atender o que foi a especificação para aquele local. E ele passa a massa asfáltica a partir da mistura desses agregados, mais a injeção de CAP, que é um outro betuminoso ligante, que passa pela usina, a usina de asfalto. Não sei se alguém já está acostumado a falar com isso. Então, essas misturas de materiais junto com esse ligante que é o CAP, né, que a gente chama como CAP, que é um betuminoso, não deixa de ser um betuminoso também, asfáltico. E essa mistura, a uma certa temperatura, a gente chega a usinar numa temperatura aí entre 150 graus até 177 graus. Muito importante isso, até 177 graus. A partir daí, o que pode acontecer? A partir dessa temperatura de 177 graus, o asfalto pode começar a desagregar, porque ele vai queimar. Ele vai queimar a massa. Feita essa mistura dentro da própria usina, a própria usina já carrega os caminhões e os caminhões transportam esse CBUQ para chegar até no local da descarga e essa massa ser aplicada na pista, numa temperatura determinada, numa temperatura ideal para a execução, e a gente executa dentro de uma espessura determinada para o projeto. Que seja feita a 5 centímetros, a empresa faz a 5 centímetros, se for 10 é a 10, conforme está no projeto isso é executado, e cada massa asfáltica tem essa qualidade. E a partir do momento que você aplica a massa asfáltica, você fez a pintura de ligação antecipada, né, no tempo de cura também, certo? Você vem com a massa asfáltica junto com a vibroacabadora, né? A vibroacabadora nada mais é do que uma máquina na qual o caminhão báscula descarrega o asfalto dentro dela e ela vai espalhando esse material, sobre a base, né? Sobre a pintura de ligação que ali foi feita para a gente poder pavimentar. E logo em seguida vem um rolo liso que dá X passadas de compactação e consequentemente os rolos de pneu para poder dar a compactação necessária, e sempre tendo muito cuidado, porque a quantidade de passadas, tanto do rolo liso como do rolo de pneus, ela tem que ser a quantidade exigida dentro da especificação que o próprio laboratório informa. Porque isso pode, de uma certa maneira, danificar o asfalto, deixar com imperfeições, até mesmo trincar o pavimento, e dentre outros. Então, tudo dentro do padrão. Feito isso, lógico, com a ajuda de rasteireiros que dão acabamento. E aí, por fim, a gente, aplicando esse material, a gente pode dizer que 99% da obra está concluída. Após a construção da obra, é feita a sinalização viária. Para a liberação de trecho, é necessária a implantação da sinalização viária com sinalização horizontal e vertical e defensas metálicas. Aí sim, a obra está finalizada de acordo com o projeto de sinalização.